Obrigado, gente. Boa tarde. Finalmente, minha vez aqui. Você pode voltar de novo naquele anúncio lá que estava ali? Se quiser esperar mais um pouquinho, a gente vai. Oi? Eu não sei quem fez aquela foto que tá aí e tá a expectativa. Não, da programação, estava minha foto aqui agora. Mas, gente, eu não sei quem teve essa ideia, mas foi sensacional, viu? Porque ajuda demais o palestrante a saber qual é a expectativa, né? Às vezes a gente prepara um conteúdo e a gente fica sempre assim, poxa, será que é isso que eles querem ouvir, né? Mas, olha, isso aqui é sensacional. Não sei quem fez, mas desde já eu quero deixar aqui meus parabéns para quem teve essa ideia, tá? Muito bom mesmo. A gente vem com a sensação de que assim, poxa, então vou levar isso aqui, então que eu vou atender a expectativa. Eu vou falar que é o Gabriel, então, né? É o Gabriel? Eita, Gabriel. Então parabéns aí pra você, viu? Então vamos começar. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês, né? Primeiro encontro que eu participei foi em Belo Horizonte no ano passado. E esse ano o GCE me convidou novamente para estar aqui. Desde já é um prazer. Espero atender a expectativa de vocês, tentar contribuir aí com algum conhecimento, compartilhar, e sempre estou à disposição, tá? Eu vou tentar ser prático, elaborei alguns slides aqui, a Vanessa ela falou algumas coisas que deram uma introdução do que eu teria para falar aqui com vocês. A minha intenção realmente é tentar falar de uma forma mais prática, tá bom? Pode começar, por favor. Então o tema da nossa palestra aqui seria nesse universo de engenharia de projetos, tá? Foi o melhor termo que eu consegui encontrar para definir isso. Falando um pouquinho de mim, acho que a maioria já me conhece, mas os meus títulos, né? Eu comecei lá com 16 anos como técnico, depois fui graduado em engenharia elétrica, sou pós-graduado em gestão de pessoas e gerenciamento de projetos. Atuei por 7 anos na área de manutenção, na Uzi Minas, lá de Ipatinga, e estou há 6 anos no setor de energia solar. Esse aqui é meu LinkedIn, se vocês puderem lá mandar a conexão, vai ser um prazer ter vocês por lá, compartilhar alguma coisa, né, trocar experiências. Eu uso também do LinkedIn. Seguindo aqui a minha apresentação pessoal, eu tenho uma experiência na implantação de franchise, então tenho relacionamento com 3 empresas que atuam no franchise, a Ecoefin é uma delas. Eu sou consultor especializado em gestão de projetos, de processos e tudo mais, e relacionamento com o cliente. Na minha carteira, nós possuímos mais de 2.500 projetos homologados nas concessionárias, presentes em desenvolvimentos de projetos BNGDs, parceria de sucessos em licitações públicas, né? A gente já conseguiu aí mais de 5 milhões em participações com parceria, tá, gente? Não é minha empresa, mas com parceria com empresas que querem atuar em licitação pública. Então a gente já ajudou parceiros a ser contemplados em processos de mais de 5 milhões de reais. Cases de sucesso em empresas integradoras de energia solar, então já trabalhamos também na integração mesmo, estruturação de empresas que atuam em energia solar, desde procedimentos de comercial, engenharia, pós-vendas. Então, assim, o que o integrador precisar, a gente dá o suporte. E a nossa parceria com a Ecoefin começou em 2021, novembro de 2021. Vamos fazer 2 anos já, né, Gessé? Eu sou especializado em cabines primárias para usina solar, através do canal solar, fizemos um curso lá. Fizemos um curso também para energia solar no Mercado Livre. Alguém já teve a curiosidade de ler sobre energia solar no Mercado Livre? A gente não vai falar disso aqui hoje, mas a energia solar do Mercado Livre ela não é a geração distribuída, tá? Ela é conhecida como autoprodução. Mas só para vocês terem essa curiosidade para ver sobre como funciona a energia solar do Mercado Livre. Aí são grandes clientes, né? Indústrias e tudo mais. Essas mega usinas aí que vão para leilão são todas no Mercado Livre. E também tenho especialização também em subestações obrigadas em média tensão.
Então, isso tudo nos dá uma certa autoridade para falar sobre determinados assuntos, tá? O que dá certo, o que não dá certo. Eu trouxe algumas fotos para vocês, só para vocês verem alguns portes de projeto que a gente já foi convidado para participar, tá? Esse projeto ali em torno de 3.000 painéis, ali em torno de 1.000, aqui embaixo. Onde é o LEDzinho aqui, João? Aqui. Maior. Aqui? Ah, sim. Aqui é em torno de... Não parece, mas tem em torno de uns 700 aqui, viu? E aqui em torno de 1.000 também. Então, assim, são alguns projetos interessantes que a gente é convidado para participar, justamente por causa da autoridade no assunto, tá? Aqui é muito interessante também essas imagens para vocês. Eu gosto de trazer essas imagens, que são imagens, assim, que nos dá meio que um choque do que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e o que pode ser um potencial cliente que pode aparecer, né? O pessoal aqui mesmo do Rio de Janeiro, né? O Wagner, nós estávamos com um projeto assim. Então, esse aqui, por exemplo, seria o nosso padrão para esse projeto do Wagner, né? Então, é interessante visualizar esse tipo de informação para que isso comece a ser corriqueiro, né? Hoje, nós podemos estar com um ticket médio aí para uma usina residencial, mas no futuro já está começando aqui com usinas de 1.000 painéis, 2.000 painéis, para que isso aqui comece a fazer sentido. Você chegar num lugar desse aqui, o cliente te apresentar isso aqui, você entender que isso aqui é o padrão dele. Tá bom? Acho interessante essas imagens. Esses aqui são projetos reais, tá? Enfim, vamos falar um pouco sobre a geração distribuída, né? Aqui muitas coisas vocês já sabem, então vamos tentar dar uma resumida e uma mitigada em tudo. A geração distribuída, expressão utilizada para designar a geração elétrica realizada junto ou próximo ao consumidor, independente da potência, tecnologia ou fonte de energia. Fazendo uma apresentação gráfica, digamos aqui, né? Assim, o que é geração distribuída? O termo geração distribuída nada mais é do que uma geração próxima à carga. Ok? Ou seja, em vez de puxar uma energia lá da usina de Itaipu, lá da usina de... né? É instalada uma geração próxima ao centro de consumo, às cidades, nas residências, para que essa energia, teoricamente, não necessite fazer o caminho inverso, ok? Ela seja abatida aqui mesmo, no centro de carga. O pessoal que é de Minas Gerais aí, a CEMIG tem colocado alguns impedimentos na questão da inversão de fluxo. E em que a CEMIG está baseando isso? Que essa ideologia aqui não está se aplicando mais, porque não tem carga o suficiente para consumir essa geração. Então eles estão alegando que essa energia precisa voltar. E aí onde está tendo toda essa discussão de inversão de fluxo e tudo mais. Então só para nós entendermos aqui o que é geração distribuída, o que é isso na prática, e já estou citando aqui um caso, né, que tem acontecido, só para entendimento. A geração distribuída em si, ela pode ser de geradores eólicos, os módulos fotovoltaicos, que são o nosso caso, usinas de biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Quando a geração distribuída foi idealizada no Brasil, gente, isso aqui é muito importante. O Fábio chegou a comentar na palestra dele sobre assim, né, por mais que tenha lei e tudo mais, mas vale mais a pena pagar, deixar de compensar, né, conforme a lei, ou não ter energia solar. Então, de toda forma, vale mais a pena ter. E por quê? Porque a ideia base da geração distribuída, o objetivo dela é isso aqui, ó. Redução de encargos setoriais. São certas análises que a gente não para fazer, ou ninguém fala com a gente, né? Mas a base é isso aqui, ó, redução de encargos setoriais. Ou seja, todo e qualquer tributo, tarifa que tenha que ser cobrada um dia pelo Estado, vai ter menos efeito se a gente gerar próximo à carga, né? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre outras soluções também,
a respeito. Mas esse aqui é o resumo do que é a geração distribuída, tá bom? Vocês já bem conhecem sobre as normativas, a 414 lá em 2010, depois a 482 em 2012, depois a 786 em 2017. Todas essas três foram revogadas, não tem mais valor, tá? Elas foram revogadas, deram lugar para essa daqui, ó, a ANEEL 1000 em 2021, a 14300, que todos, a que é mais falada, e agora a 1059 de 2023. Pessoal, se você colocar aí e falar com qualquer um sobre energia solar, provavelmente, todo mundo vai falar dessa daqui, ó, 14300. Mas veja, se vocês entrarem na 14300 hoje, provavelmente, ou vai ter uma compreensão pequena de tudo, ou não vai ser o suficiente. Por quê? A 14300 ela é uma lei, mas ela não regulamenta, ela é uma lei, ok? Quem que regulamenta? Essa daqui, ó, essas duas. Inclusive a Vanessa até comentou sobre a 1000 de 2021. Então, desde já, convido vocês, não fiquem vidrados na 14300. As normativas que realmente trazem informações é essa daqui, ó, a 1000 de 2021, que são todos os direitos do consumidor e da concessionária. E agora essa mais recente, que foi de fevereiro desse ano. Vocês têm ciência dessa normativa da ANEEL de fevereiro? A 1059 de 2023. Então, essa normativa aqui, ela veio para regulamentar a lei assinada pelo então presidente no ano passado. Ok? E, isso, eu coloquei aqui. A Agência Nacional publicou em 10 de fevereiro de 2023 a resolução 1059, que aprimora as regras para a conexão e faturamento das centrais de microgeração e minigeração. É o que eu comentei agora há pouco. Veio a lei, foi um marco legal, mas essa normativa aqui, que é a que realmente tem as informações que nós precisamos, tá? Para entender melhor, se posicionar melhor no cenário. Outras normativas que seguem, tá? Essas normas de qualidade, ok? Olha, eu gostaria de trazer um parênteses para vocês sobre essas normas de qualidade que muitas vezes ninguém lê ou não são levadas em conta. Mas veja bem, muitas vezes eu sou acionado para uma opinião sobre garantia de equipamentos. Às vezes o fabricante o integrador solicitou uma troca em garantia para o fabricante. Gente, o fabricante ele não vai autorizar a troca em garantia de qualquer maneira. Você tem lá o direito com ele, às vezes 5 anos, 7 anos, 10 anos, mas ele vai te solicitar certos testes para comprovar se a sua instalação está segura ou se ela foi adequadamente instalada. Agora, de onde que tira esse parâmetro? Vocês concordam comigo que é difícil falar que a instalação que o Alexandre fez está inadequada? Eu tenho que ter uma referência, certo? Qual a referência que é usada? Essas normas. Essas normas aqui, ó. Então, o inversor da Groat foi solicitado uma troca em garantia. Provavelmente eles vão questionar se as instalações estão adequadas de acordo com a norma tal. São normas de qualidade, elas não são regulamentadoras, mas elas são de qualidade. E aí vai começar a disputa, né, para ver se o seu sistema realmente está instalado adequadamente ou não. E olha, tem garantia que é negada porque muitas vezes é comprovado que a instalação não foi feita corretamente. Não está aterrada, não está com o cabeamento bem dimensionado, enfim, conexões mal feitas, e isso pode sim invalidar garantia. Então, chamo a atenção de vocês para essas normas de qualidade por causa disso, tá? Não são regulamentadoras, mas podem aí ser motivo de cobrança numa eventual garantia. E não só isso também, né? Tem a questão da responsabilidade técnica também, não é isso? Se a gente, principalmente para quem são os responsáveis técnicos, não somente responsabilidade técnica, responsabilidade civil também,
Pensou se um cliente, não sei, judicializa uma ação informando que uma má instalação causou um incêndio na casa dele? Então, riscos. Sei que essas normas aqui são interessantes por causa disso. Eu sou perito judicial cadastrado no Tribunal de Minas Gerais. E já me nomearam para alguns casos, onde a gente é chamado para dar algumas opiniões, né? A gente só lê e dá opinião. Então, assim, já está começando isso. A energia solar é nova no Brasil e acredito que isso deva aumentar daqui para frente. Eu acredito. Minha sincera opinião. Porque vocês sabem aí nos concorrentes o quanto de empresas que realmente se aventuraram no mercado. Como se diz, né? Às vezes o profissional ali que atua em outra coisa foi ingressar no mercado de energia solar porque achou que dava dinheiro. Enfim, talvez não teve uma qualificação, não teve uma instrução técnica adequada. Então, eu acredito que isso deve acontecer muito para frente. Só esse ano eu já fui nomeado 4 vezes para uma opinião sobre um processo a respeito disso. Então, vocês veem como que é importante se resguardar. E o que eu falo sempre com os integradores é o seguinte: segue as normas de qualidade, segue as normas técnicas, que aí, com isso em mãos, garantindo isso, aí é tranquilo. Isso que eu falo com os meus parceiros. Continuando aqui sobre a questão da geração distribuída, né? Seguem essas 4 modalidades de geração distribuída, que é a microgeração ou a mini geração local, a EMUC, a geração compartilhada e o autoconsumo remoto. Isso aqui é tranquilo para vocês, né? Todo mundo aqui sabe a diferenciação. Geralmente, a grande maioria dos clientes prospectados são aqui no módulo 1 e do módulo 4. Não é isso? O cliente gerando para ele mesmo, ou ele mandando para a empresa, mandando para a casa da mãe. Geralmente, os maiores grupos de prospecção são esses dois aqui. E esses aqui para consórcio de usina, quando são usinas grandes, o cliente lá do Rio de Janeiro seria uma modalidade dessa daqui. E esse aqui também é interessante, viu, gente? Que seria para condomínio. Então, às vezes, um condomínio que não tem local, como se diz, os moradores ali dos apartamentos querem ter uma usina, mas não tem lugar, então seria essa modalidade aqui. Uma área comum para gerar ou para o condomínio ou para quem mora nos apartamentos. Qual que é a diferença aqui? Primeiro ponto, você identificar quem é o seu cliente. Primeiro ponto, identificar. Identificou o cliente, no caso de um condomínio, por exemplo, quem é o cliente? É o condomínio ou são os condôminos? Certo? Se for o condomínio, modalidade 1. Se forem os condôminos, modalidade 2. Onde que isso muda? Na hora de representar a documentação na concessionária. Ok? Então, por exemplo, um condomínio quer fazer um determinado orçamento de energia solar. Primeira pergunta que vocês têm que fazer: a energia é para o condomínio ou são para os condôminos? Porque tem diferença, até mesmo para você formatar o seu orçamento. Não só isso, vai ter regras para onde essa usina tem que ser instalada, para onde essa usina vai ser conectada. Por exemplo, acontece muito, gente, eu já recebi caso de tudo enquanto é jeito. Uma vez foi vendida uma usina para o condomínio, não era para os condôminos, mas o prédio tinha 12 andares. Foi vendida a usina, acho que foi um pouco assim de amadorismo, ao meu ver. E depois que foi ver aonde ia ser instalado, né, as coisas, os inversores e tudo mais, e aí nós vamos ver que as placas iam ser instaladas no telhado, mas e o restante dos equipamentos? O inversor e tudo mais. Não tinha caminho para passar cabo, não tinha condutor suficiente para ligar o inversor lá em cima. Então são cuidados que tem que ter. E aí, num condomínio, geralmente tem um item agravante, que é o gerador de emergência. Não é isso?
principalmente condomínios aí mais de luxo, tem gerador de emergência, é um outro agravante. Então, quando vocês lidarem com um cliente desse aqui, ó, para condomínio, tenha esses cuidados. Se preciso, pode dar um oi pra gente ajudar, tá bom? Para identificar, amarrar esse cliente aqui para não ter dor de cabeça. Se vocês quiserem contribuir, pessoal, fiquem à vontade, viu? Os prazos da geração distribuída na concessionária continuam, tá? Teve uma melhora para mini geração, que agora não é 60 dias mais, agora são 45 dias, tá bom? Os prazos continuam do mesmo jeito. Eu até comecei a falar aqui sobre o condomínio, mas é agora que a gente vai começar a falar sobre a viabilidade de um projeto. Quando a gente fala em viabilidade, essa palavra a gente remete a algo que seja viável, certo? Basicamente, algo que tem que ser viável. Mas viável em que sentido? No financeiro? Na operação? Na performance? São vários fatores, né? Isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que não é só um lado da moeda, mas todos os lados da moeda. Por isso que fala análise de viabilidade. Falando aqui de como é uma conexão comum, o nosso produto aqui, ou melhor, a solução trabalhada é no formato on-grid, então seria o gerador, o cabeamento, equipamento de invenção, ponto de conexão, medidor bidirecional. Aqui eu fiz questão de colocar ponto de conexão, porque o pessoal coloca muito na mente o quê? Quadro elétrico, não é isso? Onde é o quadro? Mas por vezes não vai ser o quadro que vai ser o ponto de conexão. Eu já tirei dúvidas de parceiros aí com o Ecoefin sobre isso aqui. Mas e o quadro elétrico? Não, depende. Onde você vê que é mais viável ser a conexão? É no padrão? Pode ser no padrão. É na caixa de passagem? Pode ser. É no telhado? Pode ser. Por isso que eu gosto de usar essa expressão, ponto de conexão. E quando a gente entende os motivos, a gente começa a ter uma visão mais ampla. Quando a gente chega num local para fazer uma vistoria, por exemplo, a gente já começa a visualizar onde vai ser, como vai se dar aquela instalação. A conexão on-grid ela se tornou viável através da 482. Ela pode ser conectada na rede de baixa tensão ou média tensão. Vamos lá. Qual que é a diferença de conectar na baixa tensão e na média tensão? Tudo isso faz parte da análise de viabilidade. Tá, gente? Conexão na baixa tensão, urbano, não é isso? Até 75 kW, não é isso? Mas vocês sabiam que isso muda por concessionária? Isso muda. Por exemplo, a Equatorial Goiás não aceita. Eles têm uma regra, uma outra norma, que o máximo que eles conectam na baixa tensão é 66 kW. Me pergunta como que eles conseguem isso. Não sei. É uma briga antiga que às vezes tem uma norma lá de 20 anos atrás e que eles encontram uma maneira lá, igual por exemplo a Equatorial Goiás mesmo, o argumento que eles usam é que só conecta 75 se for uma rede de distribuição subterrânea. Em lugar nenhum em Goiás tem isso, mas eles colocam isso na norma. Então realmente para vocês verem que uma regra não pode valer para todos. E o pior é que o de 66 é atendido com tráfego de 75. Isso, aí por exemplo lá na Equatorial, se você desejar colocar uma usina de 75, você tem que comprar um transformador para colocar. Interessante essas mudanças, né? E conexão na rede de baixa tensão ou média tensão. Olha, acontece muito na área rural. Às vezes você vai visitar um cliente que ele tem lá um transformador de 150 kW, vamos falar assim, lá instalado na área rural dele. Mas essa informação ela não é suficiente. Esse transformador, vocês concordam comigo que ele pode ser do cliente ou pode ser da distribuidora?
mesmo estando lá dentro da área dele? Se fosse na área urbana é mais fácil. Na área urbana é o seguinte, a regra é básica. Se está dentro da propriedade do cliente, ele é grupo A. Se está fora, ele é grupo B. O transformador é da concessionária. Mas e no rural? Não tem delimitação, não é isso? Tem só o transformador lá. Então, é uma informação muito importante também. Tem um transformador de 150. Tive um caso que o cliente tinha um transformador de 300 kW. Foi passado isso de informação. É 300, vamos fazer uma usina de 300 e tal. E ainda bem que tem a análise de viabilidade. Mas quando eu fui analisar as informações, eu verifiquei que o tráfego de 300 não era dele, era da concessionária. Ou seja, se o transformador é da concessionária, ele estava sendo abastecido em qual rede? Na baixa tensão. Logo, ele não podia ter uma mini geração. Para ele ter a mini geração, ele tinha que adequar tudo para 300 e comprar um transformador. Então, olha a importância de fazer a análise de uma viabilidade. Aí vamos supor que seja assinado um contrato com esse cliente. E depois, quem paga essa conta, né? Uma cabine, por exemplo, de 300 kW dá em torno de uns 150 mil reais, mais ou menos. Um posto, um ramal de entrada de 300. Então, por isso a importância da análise de viabilidade de um projeto. Principalmente à medida que os projetos vão subindo de potência. Por quê? Porque o problema o risco foi potencializado. Quando o risco é potencializado, ele é mais difícil de se resolver. Pensem nisso. Toda usina que aumentar de potência, esse risco está se potencializando. Seja para coisas boas, seja para coisas negativas. Um cliente grande que entra é ótimo para a empresa, porque faz um monte de investimento na empresa, uma entrada muito grande. Mas também ele pode quebrar a empresa, por causa de uma análise que não foi considerada. Tá bom? E conexão na média tensão. Então, basicamente, essa informação aqui é importante, porque a gente analisa se o cliente, qual a forma de conexão que a gente vai apresentar esse cliente lá na concessionária. Por exemplo, se ele precisa fazer alguma adequação no ramal de entrada dele. Gente, isso aqui é muito importante. Porque o cliente, eu não sei se é com vocês, mas cliente, geralmente, depois que assina o contrato, você não pode falar que ele vai ter gasto com um a mais. Porque o que ele vai falar? Não, mas eu comprei um projeto em Turquia, fechado, né? Negócio fechado. Até você tentar mostrar que aquilo não é dele, que você não tem lucro nenhum com aquilo, que é a concessionária que vai exigir, olha, já deu muita dor de cabeça. E geralmente projetos maiores são gastos maiores, né? Estamos falando aqui de 100 mil, 150 mil. Outra informação inicial aqui, sobre por que é necessário homologar. Tem essa pergunta aqui, eu ia até colocar aqui zero grid, mas eu esqueci. Uma pergunta que eu ouço muito, se o zero grid, todo mundo aqui já ouviu falar do inversor zero grid? A metodologia. Na verdade é uma metodologia, viu? Não é que o inversor ele é zero grid, é uma aplicação. Ele vai injetar do mesmo jeito, só que acontece uma aplicação para que não haja injeção. Ok? Gente, precisa. Tá? Por mais que ele não vai injetar, precisa de ser homologado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Paralelismo. Se desligar a energia da concessionária, ele desliga também. Se ele está conectado na rede da concessionária, se ele precisa da concessionária, ele tem que ser homologado. E se não é homologado, é passível de multa. Passível da concessionária ir lá, interromper o abastecimento, enfim. Adequabilidade dos equipamentos desejados. Então, a importância disso aqui, ó, qual a forma de conexão, para o pessoal do orçamento poder ver qual a melhor solução. Se é 220, se é 380, se é 127. Quanto mais informações forem pré-enviadas, gente, melhor. Se você já sabe que a rede do seu cliente é trifásica, 380, já informa para o pessoal que é trifásica 380, porque, por exemplo, vocês sabiam que geralmente
o inversor 380 ele é mais barato do que o 220? Por quê? A resposta é simples, o tamanho dele. Em 380 se usa uma corrente menor para uma mesma potência. Então ele não precisa ser tão grande. Diminui ele. Se ele diminui o frame, que é o tamanho dele, automaticamente ele vai ser mais barato. Então são informações assim, básicas e que são ótimas para viabilizar aqui, ó, qual o melhor equipamento que o João vai lá cotar na plataforma, ou vocês vão cotar na plataforma, né? Já você estava me falando da plataforma. E último aqui, conexão, essa metodologia de on-grid é viável para quase todas as classes. Não sei se vocês são solicitados para orçamentos off-grid, por exemplo, mas o on-grid ainda é tem sido a melhor técnica, viu? Justamente aí por causa da praticidade. E aqui, eu gosto dessa engrenagemzinha aqui, gente, porque isso aqui é muito interessante. Comercial, financeiro, engenharia e pós-vendas. Olha, a chave mudou, desde quando eu presto assessoria para integração, para integradores solares, a chave na minha mente mudou no dia que eu entendi. Eu trabalhava numa determinada empresa, que estava atuando no franchise, a empresa cresceu muito rápido, mas eu percebi que a gente estava num foco errado, a gente estava com uma ideologia errada. A gente estava com muito foco no produto, nos equipamentos solares em si, né? Que o negócio era que o cliente comprou os equipamentos, comprou lá do distribuidor, chegou na casa do cliente, instalou, acabou. E muitas das vezes o nosso foco é esse, que é ir lá, receber, comprou, é aquele negócio, né? Chegou os equipamentos, instalou, tá ótimo, nós estamos com o coração em paz. Na verdade não é bem assim. Quando o cliente ele adquire veja bem, o cliente ele está adquirindo o quê? Um serviço, uma prestação de serviço de implantação de uma usina solar. Não é isso? Ou eu estou errado? Ele não está adquirindo os equipamentos somente. Ele está adquirindo um pacote de serviço. E aí foi onde minha chave virou. Gente, enquanto essa empresa achar que chegar os equipamentos aqui, instalar na casa do cliente, está resolvido o problema, isso não vai parar. Nós precisamos entender que o produto dessa empresa é projeto. E aí, quando eu comecei a trabalhar a informação nesse âmbito, as coisas começaram a fazer mais sentido. Por quê? O pessoal aqui do comercial. Se o comercial ir lá e faz uma baita venda, R$ 1 milhão. Mas aí, se chegou aqui na engenharia, a gente viu que não dá para instalar aquilo do jeito que foi vendido. Ou se não, vamos supor que a gente viu que dá para instalar. Aí o financeiro viu que o jeito que o cliente quer pagar é inviável, não tem fluxo para isso. Mas vamos supor que deu certo também. E aí nós temos um outro probleminha, que é o pós-vendas, que se isso aqui tiver tido algum gap, ou aqui algum gap, ou aqui algum gap, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido de tudo aí. Às vezes o comercial foi perfeito, a engenharia foi perfeita, mas às vezes o pessoal do financeiro foi falar com o cliente e foi um pouquinho grosso com o cliente. Nossa, vai dar problema aqui. Ou vai dar problema até aqui mesmo. Então eu comecei a entender que o produto não era a usina solar, era tudo isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei a engrenagem. Se esses 4 aqui não estiver bem conectado, o cliente nunca vai ficar satisfeito. Porque o que a gente vende para ele é um projeto. Vocês conseguem visualizar isso? Que a gente vende... Nada mais é que nós somos um escritório de projetos. Mas nós cuidamos do projeto dele, desde lá do comercial, que é na prospecção, até a satisfação dele lá no pós-vendas. Alguém ia fazer um comentário? Não, né? Ok? Então, essa analogia aqui, ela é boa por causa disso.
Muitas vezes o pessoal está aqui e quer passar um problema para o financeiro, que joga para o comercial, que fala que o comercial que vendeu errado, o comercial fala que a engenharia que não apoia, e joga para o pós-vendas, e o pós-vendas sabe? Quando na verdade a gente entende que se a engrenagem não funcionar nos 4, o cliente sempre vai ficar insatisfeito. Então não é passar a bola, é troca de passes com a bola, digamos assim, né? E seguindo aqui, a gente consegue fazer essa, digamos assim, né, essa linha de raciocínio aqui, essa esteira, desde lá do início após uma prospecção comercial, uma validação técnico-comercial. Repare que é técnico-comercial, não é só técnico, não só comercial. Se for só comercial, a chance de a gente estar retendo problemas é grande. Por quê? Porque é um projeto. Mas se for puramente técnico, a chance da gente não vender para ninguém é muito grande também. Porque geralmente o pessoal técnico coloca impedimentos. Por isso que eu gosto de usar esse termo, técnico-comercial. Então tem que ser uma coisa que seja boa tecnicamente e comercialmente também. Se existe alguma restrição técnica, ela não deve ser colocada como impedimento. Ela deve ser evidenciada e ela deve ser tratada. Se foi visto, por exemplo, que determinado cliente, igual os exemplos que eu coloquei aqui, não é possível fazer, eu não posso simplesmente colocar, Wagner, não tem como fazer desse jeito e pronto, acabou. Não posso fazer isso, porque aí eu estou indo contra a minha própria empresa, estou indo contra o próprio parceiro. Então o que eu tenho que fazer? Wagner, desse jeito não vai ser possível, porque existe uma restrição disso e disso e disso. Mas o que nós podemos fazer é desse jeito, nós troca esse inversor, nós coloca aqui, nós... Entenderam? Uma validação técnico-comercial precisa existir. Não só também comercial, sair vendendo por aí sem pedir opinião de ninguém, que pode dar os problemas também. Pode falar. Primeiro, boa noite. Sou o Roger. Você lembra do caso da Simone? Lembro. Lá de Oliveira? Lembro. Então, a gente consegue prever isso. Né? O pessoal, se não está lembrado, foi vendida a usina para ela, né? E o projeto foi aprovado. Né? E depois disso, quando foi pedir a ativação da usina, a CEMIG falou que não poderia, porque teria que colocar um transformador, né? Mudar o cabeamento da rede. Isso aí passou mais de um ano, né? Foram 13 meses. Agora foi que fizeram a ligação da usina dela. Instalou um transformador na porta da casa dela, no poste de frente da casa dela. Eles trocaram o cabeamento dela também, lá da rede, sabe? E foi. E a gente consegue prever isso? Não consegue. O caso da Simone foi uma infelicidade. Gente, eu costumo falar assim que infelizmente, tem clientes que realmente são presenteados com certas situações, né? A Simone, por exemplo, é uma cliente de microgeração, eu não lembro a potência lá, mas era bem baixinha, acho que era menos de 10, 13 kW na área urbana. A gente considera uma carga baixa, né? A CEMIG emitiu um parecer de acesso com orçamento, não teve custo para ela. A CEMIG falou que ia arcar com as obras, pediram 4 meses para fazer a obra. Até aí, ok. Foi instalado e tudo mais, mas essa obra nunca era feita. Uma obra de 13 kW nunca foi feita. Não tem como prever. É exatamente por isso que a gente passa assim, com o cliente, que essa responsabilidade da emissão do parecer de acesso não é nossa. A gente solicita, mas a resposta é da concessionária. Por exemplo, eu vou lá na sua casa e falo assim, Roger, você pode me dar um copo de água? Ou se não, você permite eu entrar na sua casa? Você não vai, né, chegar, me deixar entrar na sua casa de qualquer maneira, porque ali é um território que é seu.
provavelmente você vai fazer uma certa análise, pelo menos, né? Quem que é o Maxwell? Será que é confiável o Maxwell entrar aqui? Minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, será que ele... né? Você vai fazer uma certa análise. Aí depois que você faz essa análise, você conclui se eu posso ou não entrar dentro da sua casa. Não é assim? Igual quando a gente convida um amigo. É exatamente isso que a concessionária faz. A gente está solicitando para ela que a gente quer conectar um equipamento na rede dela. O que é que ela vai fazer? Ok, eu vou analisar se eu vou permitir. Ela tem que permitir. Tem isso na lei, nas normas, ela tem que permitir. Mas ela tem a autonomia de colocar as condições. Certo? Então, no caso da Simone, por exemplo, foi colocado as condições. Não, precisa de uma obra, 4 meses, tal, até aí tudo bem. E aí, por que eu estou falando que o caso da Simone, gente, foi um caso assim muito de realmente infelicidade? Que obras na rede acontecem mesmo. Já tive casos com a obra na rede de 1 ano. Né? Ou também clientes de potência baixa com obras na rede também. Mas no caso dela, realmente, a CEMIG sempre informou que não tinha recursos para fazer a obra, sendo que estava acontecendo obras em outros pontos da cidade. É uma coisa até assim que a gente fica até um pouco sem resposta. E nesse caso, Roger, não tem outra saída a não ser fazer o que está na mão do cliente, do consumidor, que são reclamações. Reclamações de primeira instância, segunda instância, que é a própria ouvidoria da concessionária, até chegar na ANEEL. No caso da Simone, por exemplo, nós fizemos todos os processos de reclamação. Sempre a concessionária falava que não tinha recursos para comprar os insumos para realizar a obra, né? Então, o que a gente passava para ela é o quê? A gente continua abrindo as reclamações. Agora, por qual motivo que a gente abria as reclamações, sendo que a gente já sabia que a concessionária estava respondendo aquilo? Porque a gente precisa mostrar para o cliente que o máximo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. A responsabilidade de falar se está autorizado ou não conectar naquela rede não é nossa. Foi o exemplo que eu dei para casa aqui. Por mais que eu insista, nossa, Roger, mas eu estava querendo aí tomar uma água e tal. No final, ele que vai colocar as condições se eu posso ou não entrar dentro da casa dele. E quando eu posso, qual o período, quais as condições. Então, tá ficando claro essa questão? E aí, no caso dela, por exemplo, da Simone, nessa infelicidade, o que a gente faz é o quê? Olha, Simone, então aqui, reclamação primeira instância, reclamação ouvidoria, ANEEL. O que nós podemos fazer é continuar abrindo essas reclamações, que nas reclamações a concessionária sempre colocava um novo prazo, né? Vencia aquele prazo, a gente abria outra reclamação. Por qual motivo? Se o cliente amanhã ou depois decide judicializar a ação, ele tem toda a evidência que a gente tentou resolver. Então, assim, o que eu trago de solução nesse caso, para nós que somos uma empresa de projetos, é mostrar para o cliente que tudo que está na nossa mão, nós estamos fazendo. Então pode acontecer, Não tem como, realmente é só a concessionária mesmo, até porque, como eu falei, a própria norma fala que a concessionária que tem que informar quais as condições para conectar na rede dela. Que pode não ter... na relação de desvio padrão também, né? É muito raro. Falando de 3.000 instalações e uma que aconteceu mesmo. Então é quase que normal. Se pegar na relação de desvio padrão é normal. Situação pior foi a do Xandim, porque lá não foi um bloqueio de um cliente, lá foi um bloqueio de uma cidade inteira. É isso? A gente pensou fechar as portas, né, Alexandre? Fechando. Fechar as portas. Lá se me bloqueou a cidade inteira, a cidade inteira não tem condições mais de ter usina solar. Pronto, e aí, como é que faz? Então, ou seja, isso para a gente fique tranquilo em relação a isso, pessoal, é que é um direito garantido. Okay? É um direito garantido. O que a gente teve no caso da Simone foi um caso bem atípico. A gente oferece aquilo que a gente está na relação de contrato. Por exemplo, foi oferecido para a Simone, por exemplo, suporte jurídico, sem custo nenhum para ela. A advogada está aqui, na verdade, a gente se propôs, inclusive, ir lá na cidade conversar direto com o juiz, né? Só que foi na fase final. A gente só não processou a concessionária de forma anterior ao processo, por própria questão da cliente que não quis seguir com o processo inicialmente. Né? Inicialmente, 15 dias após a gente dar entrada, judicializar,
O boletão lá do negócio eu lembro que eu paguei. E aí, nesse caso da Simone, olha a importância de ter toda a documentação de reclamação em mãos. Não tem como a concessionária falar que a gente não tentou, que a gente não questionou. A melhor forma é a prevenção mesmo, é fazer todo o processo que o senhor falou, de reclamar, porque aí também a gente também tira o nosso da reta, né? Futuramente, se um cliente, por exemplo, no caso da Simone, a gente entrou só contra a concessionária. Mas se eventualmente o cliente achar que está sendo lesado Pela gente, né? pela empresa, aí ela entra com a gente tem que comprovar também no processo que a gente fez, além do contrato inicial que a gente tem, que a gente deu todo o suporte, fez tudo aquilo que foi necessário para a solução do problema, né? E isso é bom o Roger ter comentado isso, gente, porque foi falado aqui, eu vou até falar um pouco mais para frente, mas energia solar ano passado, 2021, era uma outra realidade. Assim, como se diz, a certeza do sucesso do projeto no sentido do orçamento da concessionária era quase que garantido, porque assim, eu lembro que trabalhando com projetos da concessionária, demorou muito chegar para mim um parecer de acesso, por exemplo, com necessidade de obras, demorou muito. Então assim, como se diz, a rede estava muito subutilizada ainda. Hoje em dia, já não dá mais para dar nenhuma. Se antes já não podia, agora já não dá para dar garantia nenhuma para o cliente mesmo. Está na hora de se reinventar nas formas contratuais, de como prospecta, o que fala, o que promete para esse cliente ou não. Tem uns formatos muito legais aí que dá para fazer nesse sentido de resguardar e não se comprometer também com o cliente de uma coisa que não está na nossa mão, uma variável que não está na mão da empresa. E quando eu falo nós, não estou falando eu, estou falando todos aqui. É uma outra opinião que a gente não tem controle sobre ela. Maxwell, nunca tivemos isso. Nunca tivemos, e agora mais do que nunca. Agora, nossos contratos, mesmo nunca tendo controle, a gente depende da concessão, nossos contratos sempre nos resguardaram em relação a isso. Eu não acho que a gente vai ter uma piora nos processos, de jeito nenhum. Eu não acho. Até mesmo que a lei foi validada no início do ano, e a gente continua aprovando o projeto nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias. Eu não acho que a gente vai ter uma piora, não. No mês passado eu tive o privilégio de ser convidado pela Semliga a participar de uma reunião com eles. Eles convidaram alguns profissionais, eles perguntaram se eu poderia participar, eu entrei online e eles explicaram principalmente sobre a inversão de fluxo. Alguém já viu aqui o parecer de acesso com a inversão de fluxo? Qualquer coisa depois eu pego um ali para mostrar para vocês. E eles estavam explicando para a gente, assim, eles tentam justificar, né? De alguma forma, tem sentido o que eles falam, certo? Só que, ao mesmo tempo, é o que o Gessé falou, se está na lei, eles têm que se virar recurso, arrumar recurso, reforma a subestação, então. Não adianta eles querem justificar isso, porque o que a gente vai fazer é reclamar. A gente vai continuar reclamando. Vocês vão ver amanhã o medo que o mercado tem das concessionárias. Aquela Intersolar lá parecendo uma cidade lotada de gente, com tudo, entendeu? Com outra realidade que muitos vocês possam imaginar. Então, eu não acho que a concessionária ela é soberana sobre essas questões, não. Mas agora com a 14300, gente, tem uma lei, uma regulação que nos protege. Então, ou seja, a gente não pode ter medo, Maxwell, não pode ter medo. Se a gente ameaçar com CEMI colocando a gente em reunião para poder falar isso aqui tudo para tentar nos amedrontar, sabe? Então, ou seja, o mercado nunca foi tão favorável para a gente no que tange a questão legal. A gente é resguardado pela 14300, entendeu? Tanto é que nessa... Ou seja, o discurso de medo ele não pode existir. Porque assim, a gente está numa situação super favorável. Tentar fazer isso em Jaíba não deu certo. Isso, é o que eu vou falar agora. Garantido. Na reunião mesmo eles comentaram, né? Em Minas Gerais, por exemplo, as regiões que eles estão mais tendo esse comportamento é no Triângulo Mineiro, lá da minha região, e no norte de Minas. Mas, por exemplo, lá no norte de Minas, os projetos de Jaíba mesmo, a gente reverteu todos os projetos lá. Todos. Só o do Diego, só o do Diego. Mas o Diego é obra. Não, todos os outros que as... Inversão de fluxo. Lá em Jaíba, a gente foi uns 5 ou 6 casos onde a CEMIG falou que não ia continuar a análise, porque
Não ia mesmo, eles simplesmente falaram assim, não vamos continuar nada, porque não tem cara. Então a gente conseguiu reverter lá esses 6 casos. Bom, continuando aqui então, depois dessa validação técnico-comercial, espera-se a geração de documento assertivo em relação a isso aqui, status do projeto da concessionária, acompanhamento de obras da rede da concessionária, que é um pouco que a gente falou aqui da Simone, acompanhamento das obras do cliente, solicitação, ingresso no sistema de compensação e pós-vendas. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar da validação técnico-comercial em si. O que é esperado de informações para que uma validação seja certeira? Gente, isso aqui, endereço de instalação da futura usina. Pasmem, acontece de usina ser vendida para um lugar e ser instalado em outro. Pasmem. Pasmem. Essas são coisas que realmente a gente ri, mas é assim. Você sabe que é mais interessante, você chega lá na usina não tem nada identificando que tem uma usina aqui local. Nem no poste, que é obrigação da CEMIG, e nem no padrão, que é obrigação do nosso instalador colocar a placa. Porque às vezes foi instalado no lugar que não era. Mas assim, por mais que um erro muito grosseiro seria realmente, por exemplo, um erro de rua, né? Alguma coisa assim, que eu acho que é bem mais difícil de acontecer, mas eu já vi um caso acontecendo, impressionantemente. Não entendi como chegaram nessa conclusão. Mas essa questão do endereço aqui, gente, é muito importante, principalmente se forem, por exemplo, assim, unidades consumidoras um do lado da outra, tá? Principalmente padrão agrupado, que tem mais de uma caixa. Extremamente importante confirmar endereço e instalação da usina. E uma dica que eu passo para vocês. Confirma isso aqui através do medidor. Porque às vezes o cliente lá tem 3, 4 caixas e ele fala assim, não, a instalação vai ser nessa conta aqui. Mas às vezes nem ele sabe que aquela conta ali é o do comércio dele. Às vezes é do apartamento que está em cima. Então, não hesitem. Confirmem isso aqui, tira uma foto do medidor. Tem uma táticazinha que eu gosto muito de fazer, que é confirmar o medidor com a conta de luz, né? É uma das formas da gente cercar isso. Então, assim, parece informação redundante, mas não é. Dá problema. Na área rural tem muito de... O pessoal pedir para entregar a conta em outro endereço, né? Sim, conta de rural. Geralmente em cima vem o endereço de correspondência. E embaixo que vem o endereço da unidade consumidora mesmo. Então, bem lembrado também. Outro ponto muito importante, localização. Principalmente se for rural. Não acha pelo endereço. Isso aqui é tão importante que vocês compreendem que o estudo da concessionária vai ser feito em relação a isso aqui? A concessionária vai ver naquela localidade se tem carga liberada. Tá? Então isso aqui, ó, não hesitem também, não negligenciem essa informação aqui, é muito importante. Se tiver errado, coisa de até 50 metros, tal, principalmente rural, beleza, acima disso, parecer de acesso vinco obras, quando o técnico ir lá em campo ver a obra, ele vai mandar cancelar o projeto. Interessante sobre rural. Eu tenho feito muito orçamento rural, até falei que eu até achei estranho. O rural agora, eu peguei uma parte rural lá que não existe rua de acesso nem nada não. Não existe rua, só existe o nome da fazenda e o número. Não existe o endereço do local, não. É o nome da fazenda. Só o nome da fazenda, então o cara tem que adivinhar qual fazenda que será aquela. Por isso que a localização é muito importante. Por quê? Teoricamente, toda unidade consumidora, um dia alguém foi lá e pegou a referência geográfica dela para ligar ela. Certo? Um dia. E por que então, já que eles já sabem onde é essa unidade consumidora, por que eles pedem localização? Para eles jogar no sistema e ver possibilidade de obras. E eles garantir que eles estão entregando naquele ponto. Por exemplo, pode acontecer de a gente solicitar, por exemplo, uma ligação nova, aumento de carga e tudo mais. Quando o técnico da CEMIG vai lá, às vezes o cliente quer negociar com ele. Não, instala um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. E eles vão considerar isso aqui, ó, a localização. Dados pessoais e jurídicos, esse aqui, ó, dados pessoais é mais para
não travar o projeto, viu, gente? Não travar a documentação mesmo que precisa, os trâmites, equipamentos solares, relação de caixa de medição e agrupamentos, caso for. Isso que é importante porque, por exemplo, a CEMIG pede tudo, toda a relação. Foto da frente ou fachada, parece bobeira também, mas não é. É uma forma de garantir que realmente você mandou uma localização que faz sentido. Na área urbana, por exemplo. Às vezes você mandou uma localização lá, mas nem está batendo com a fachada. É uma forma, por exemplo, do time técnico questionar. Será que você não se enganou? Tá? Número do poste. Algumas concessionárias obrigatoriamente. Equatorial, por exemplo, de Goiás, obrigatoriamente tem que ter. Outra coisa. Mesmo que você... Nós temos que pensar o seguinte. Vou falar no caso da CEMIG aqui. Vamos falar na CPFL, nós estamos aqui em São Paulo. Vocês concordam comigo que esses analistas, eles estão em algum lugar em São Paulo, num prédio, no ar-condicionado, num escritório? Vocês concordam comigo? Certo. Então, que informação que eles vão analisar? As que a gente mandar. Vocês estão entendendo? Não é, eles não vão analisar, eles vão ver assim, pedido na rua não sei o que, bairro Consolação, deixa eu olhar, achar as informações desse lugar. Eles não vão fazer isso. Eles vão analisar o que você mandar para eles. E aí o que você mandar para eles, eles vão ver no base de dados deles se faz algum sentido o que vocês estão fazendo. E gente, se não fazer sentido o que você mandou para eles, sabe o que eles vão fazer? Reprovado. Preciso de mais informação. Eles estão reprovando é porque eles não têm a informação. Eles querem que você colete a informação para mandar para eles. Certo? Então isso aqui, por exemplo, número do poste. Agiliza demais, principalmente se for mini geração. Porque pelo número do poste, aí aqui é uma informação mais assim que eles usam muito, que é o número do poste. Eles puxam lá onde aquele poste está, o que está ligado nele, que tipo de chave, de onde ele está vindo, qual a rede. Então, assim, pensem nisso. Se tivesse informações assim, você, talvez acha que não é necessário, que não é relevante, mas é sim, porque auxilia na análise do projeto. Viu? Meio que a gente facilita a análise do projeto. Compreende? E número do transformador, caso houver também. Transformador eu sei que é mais difícil, geralmente, principalmente se for mais antigo, né? Às vezes não tem. Então, o que se espera para fazer uma validação técnico-comercial eficaz são essas informações aqui, que geralmente a gente espera para ter condições de analisar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas no caso, quando o poste tem transformador, você não acha o transformador, pelo número do poste, eles conseguem saber se aquele poste está transformado, está tudo. Não consegue? Sim. Provavelmente. Principalmente se for da CEMIG. Não é toda concessionária e não é todo local que tem, mas CPFL, por exemplo, tem. CPFL tem. Na Light eu não sei, CPFL tem. CEMIG, geralmente só se forem distribuições mais recentes ou de grupo A, geralmente tem. Mas é o que eu estou comentando aqui. Quanto mais informações coletar e informar no projeto, mais ágil o seu projeto vai ser. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito do transformador. Geralmente é padrão, pede a foto do transformador. Mas às vezes você tira a foto e não tem nada nele escrito, não tem identificação nenhuma. Só pela foto eles sabem qual transformador que é. Então, sobre o transformador, se for urbano, eu particularmente não vejo como necessário. Por quê? Porque os transformadores na distribuição urbana, eles não estão exclusivamente para aquela unidade. Eles estão ligados em paralelo num circuito naquela região. A não ser que seja uma unidade consumidora especial, que foi solicitado um atendimento em baixa tensão por ser um supermercado, algo assim. Mas fora disso, eu particularmente não vejo necessidade, porque na rua os transformadores eles são ligados em paralelo. Então, tem ali 2, 3 transformadores atendendo 5 quarteirões. Então, não é necessariamente daquele cliente. Tá? Agora, já na área rural, é interessante sim. Por quê? A gente prevê se haverá ou não obras, tenta prever, né? Se haverá obras ou não na concessionária. Porque lá na rural,
Aí realmente o transformador está lá por causa daquele cliente. Por mais que não é do cliente, por mais que é da concessionária, mas ele foi instalado lá para abastecer aquele cliente. Então, nesse caso aí, a CEMIG sabe a potência dele, porque tá lá tem muito tempo, ele tá todo Não, desgastado. não é garantido. Não é garantido que saiba. Mas no caso desse aí, no rural, a conta dele vem identificando o transformador? Não. Mas como que a gente vai descobrir, no caso de um transformador desse, a potência Tem dele? alguns macetes que dá para fazer. Quando vem o transformador apagado, o que geralmente eu instruo? 2 fotos a mais. Não, 2 fotos a mais não, né? O disjuntor. Tenta ver qual que é a amperagem do disjuntor. Porque, veja bem, gente, a concessionária ela não coloca um transformador desalinhado ou desajustado com o disjuntor. Ela sempre vai colocar o proporcional, certo? Não, então o disjuntor está apagado. Olha o cabo. Tenta ver qual a bitola do cabo. Se é 10, se é 16, se é 25, se é 35. São formas que a gente tem de tentar identificar qual que é aquele transformador. Se é, por exemplo, um transformador... Vamos falar do trifásico. Não, vamos falar do monofásico que é mais comum. É monofásico 25. Monofásico 25. No rural. É esperado que tenha um cabeamento lá de 25 milímetros. Tem que ter um de 10? Não é esperado. Porque o transformador tem que ser proporcional ao cabo e proporcional ao disjuntor. Certo? Não é regra. Talvez um dia o cliente foi lá e trocou aquele disjuntor lá e não falou com ninguém. Não é regra. Mas é uma forma da gente tentar saber qual que é a potência daquele transformador. Tá? Então esses 3 casados aí, ó, transformador, cabeamento e o disjuntor. E aqui o que eu estou falando com vocês aqui é em norma, viu? Se tem lá um transformador 25, é esperado um cabeamento 25 milímetros. Tá em norma isso, é só olhar na norma que está escrito lá. Tá? Se for um transformador 37,5, já é esperado um cabeamento de 95 milímetros. Que ele pode abastecer um padrão maior, de bifase 200. Entendeu? Então dá para fazer essas jogadinhas aí para tentar visualizar lá. 17.5, quanto que é o cabeamento? O transformador? Não tem esse transformador. Abaixo do 25 é o 15. Aí o 15 já é cabeamento 16. 16. Agora, por exemplo, eu pergunto. Um cliente nosso, a gente instalou a usina na casa dele, estava funcionando tudo perfeito. Aí a demanda da casa dele aumentou. Aí foi aumentando o ar-condicionado, foi aumentando... Tudo que você imaginar aumentou na casa dele. Por exemplo, a casa tem ar-condicionado até na cozinha. Uhum. O eletricista dele foi lá e trocou o cabo. Do padrão até lá dentro da caixa, para um cabo de 35 com a chave de 60. Você já sabe que está errado pelo tamanho da caixa. O que acontece agora? A chave dele de fora cai. E a chave de dentro da geral não cai. Aí nós solicitamos para a CEMIG um aumento de carga. Certo. A CEMIG não quer dar um aumento de carga, porque a CEMIG falou que ele tem uma usina e não precisa de aumento de carga. Não é que ele não pode ou é que não precisa. A CEMIG não tem sentido nenhum ela falar essa resposta. Não está deixando fazer. Mas aí talvez é a forma do pedido. Não, eu só olhei só para ver se não, fosse um pedido. Mas qual é o seu nome? Fábio. Outro Fábio. Fábio, é o seguinte. Nesse caso, o cliente ele tem uma usina solar, certo? Agora, ele não é um cliente comum mais. Ele é um cliente de geração distribuída. Logo, o que a concessionária entende? Bom, agora esse cliente tem um técnico responsável pela obra dele. Porque ele é um cliente que tem um certo equipamento lá que polui a minha rede, tudo mais, tal. Então, esse cliente, qualquer solicitação que ele precisar fazer agora, por ele ter uma geração distribuída, ele não pode mais como cliente. Ele tem que solicitar que alguém técnico faça por ele. Não, porque ele, entendeu? Porque o que aconteceu? Ele tem um conhecido, a CEMIG, a gente fez os usos para ele, homologou com o Zé, é o Cristo. Não sei se você lembra do Cristo. Então, nesse caso, somente um profissional, então, a gente pode pedir, por exemplo, no caso, você que homologou para mim os usos. Não basta ser assim, outra pessoa, tem que ser alguém técnico, com registro e tudo mais. É isso que eu quero entender, porque ele chamou um especialista dele, não foi a gente, aí eu descobri isso agora recente,
Ele falou, minha chave tá caindo, eu falei, mas não tem cabimento. Aí ele chamou um técnico da CEMIG lá, a CEMIG foi lá e trocou uma chave de 70 para ele, só que continua caindo pela a demanda que ele tem dentro da casa dele. Quando ele liga tudo que ele tem lá, a chave aqui fora não aguenta, ela cai. Entendi. Nesse caso tem que fazer um pedido de aumento de carga para ele, não é por causa da usina, mas é por causa da carga dele. Só que aí é o que eu estou explicando. Como ele é um cliente de geração distribuída agora, ele está enquadrado, a unidade consumidora dele agora não é convencional mais, é geração distribuída. Então isso consta lá na CEMIG. Então só um profissional que pode fazer o pedido para ele. Ele mesmo não pode mais. Ou senão tem que arrancar a geração distribuída de lá. E não pode por causa desses fatores que nós estamos falando aqui, porque lá tem um inversor que injeta energia. Entendeu? Só passar isso com ele, precisa ser um profissional. Mas não necessariamente precisa ser eu, viu? Não, mas não, eu falo assim, que ele não falou nada pra nós. Pode ser. Aí já resolve logo. Aí eu falei assim, eu vou olhar certinho pra ver o que tá acontecendo. Aí agora eu entendi, ele tinha pedido uma outra pessoa fazer. Provavelmente essa pessoa talvez não tenha o título para isso. Provavelmente. Às vezes até tem, mas não, a CEMIG não reconhece isso porque não está escrito em nenhum lugar. Talvez. Gente, aqui são as fotos que vocês já estão habituados a tirar, né? Para lá e para cá, do disjuntor, medidor, ramal de entrada, conta de energia. Outros exemplos aqui, né, da subestação. E lembra que eu falei do ponto de conexão, né? Que às vezes a gente fica na cabeça que o lugar de ligar é quadro elétrico. Não necessariamente. Será que um projeto desse aqui a gente vai encontrar um quadro elétrico para ligar? Provavelmente não. Então, o ponto de conexão, por exemplo, desse cliente seria algum lugar próximo a esses transformadores dele aqui, que está espalhado na fazenda dele. Então, assim, ter essas informações, como eu posso dizer, essa ideologia na mente de como que as coisas são, a gente entende que o nosso leque de clientes, potenciais clientes, quando a gente chega nesses clientes, já vislumbra tudo na nossa mente, né? Aqui que é o ramal, aqui que a gente vai colocar os inversores, certo? Beleza. Sobre a validação técnico-comercial, a gente já fez a primeira parte, agora vamos fazer essa segunda parte aqui. Eu nunca usei o aplicativo de orçamentos da Ecoefin, tá, Gessé? Se eu falar alguma coisa aqui, você por favor me corrija ou você complete aí. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Lembra que nós estamos falando o quê? De uma validação técnico-comercial. Nós falamos coisas técnicas aqui agora há pouco, né? Nós vamos falar coisas aqui que começam a impactar muito no comercial. Talvez a sua proposta foi gerada numa situação perfeita, de geração para o norte e tudo mais. Mas, será que esse cálculo está certo? Lembra da engrenagem que eu coloquei lá atrás? Se isso não for visto agora, tudo bem. Vai vender, vai instalar, vai receber, mas vai dar problema lá no pós-vendas, porque essa usina nunca vai chegar no que foi falado que ela tinha que gerar. Então, informação importante, esse cálculo de capacidade de geração, foi visto se vai ter perdas? Como assim se vai ter perdas? Se a instalação é norte ou não. Se precisou instalar para o leste, para o oeste. Outro fator muito importante, varia demais de região para região. Triângulo Mineiro, a radiação lá é muito alta, em torno de 5,4. Já em Ipatinga, eu acredito que é bem menos do que o Triângulo Mineiro, que é outro tipo de relevo, né? São Paulo, então, horrível. Horrível. Então muda muito a capacidade de geração de cada local. Então, esse cuidado aqui, gente, é essencial. Senão é o que eu falei, vai estourar lá no pós-vendas. Mas apenas você não conhecer nosso software. Por isso que eu falei pra você. Pra mim tem 2 anos não conhece, mas assim, a nossa ferramenta é uma das melhores ferramentas do mercado, né? A gente começou com a engenharia de software, né? Então, o nosso software, por exemplo, ele é vinculado ao CRECESB, né? Que é o órgão da INPE que fornece esses dados climáticos. Então, quando você coloca lá o CEP no nosso sistema, já puxa. Automaticamente você vai num banco de dados, pega 5.772 municípios e com coordenadas geográficas,
vincula isso ao CRECESB e recolhe de lá então HSP daquele CEP específico. Então não é nem um HSP de cidade, é um HSP de uma coordenada específica relacionada a um CEP, seria uma rua. Se uma cidade menos de 100 mil habitantes, é o CEP, como se diz, CEP coletivo, é o CEP da cidade, né? Além disso, por exemplo, o nosso software ele disponibiliza também, além disso, a relação da perda, que pode colocar lá. Tem uma relação de ciência, pode escolher qual é a direção, qual é o ângulo dessa usina, né? Então, sobre essa demanda, e a gente vem com a atualização no software agora, melhora ainda. Layout, no próprio software, você pode definir qual é o layout. Aqui, esse é o segundo ponto que eu coloquei. Não por uma questão só de perdas, né? Mas por uma questão também de logística e custo financeiro, dependendo do layout, vai modificar o preço. O software nosso também. Além disso, quando há sombra, o pessoal é orientado, por exemplo, para procurar engenharia. Nós temos duas engenharias. Nós temos uma engenharia que nós trazemos aqui, que é a engenharia de homologação, nós temos a engenharia de projetos. A engenharia interna nossa que faz, por exemplo, a triagem, né? Que é criar, por exemplo, essa relação de viabilidade mais profunda. Todos os projetos acima de 75, ele vai para a engenharia de projeto e faz uma simulação através de um software, ok? Para precisar esses números, assim, para verificar se o nosso software comum, que é o de dia a dia, se teve nele algum desvio em relação ao simulador. Esse simulador você conhece, que mandei uns estudos lá recentemente, né? Então a gente tem isso ainda, que você chama de projeto executivo. A gente faz isso para todas as usinas do qual o técnico observou que poderia ter alguma obstrução por algum imóvel ao redor, algum sombreamento estranho, algum corpo estranho ali que fosse gerar algum sombreamento sazonal. Então, nesse ponto aí, os meninos são bem... A equipe é bem orientada, a todos que estão aqui, é bem orientada em relação a isso no dia a dia, a procurar a engenharia de projeto, a engenharia do dia a dia ali nossa, que vai dar para fazer esse simulador, jogar isso para verificar se tem essa perda. Quanto a isso, assim, a gente é 100% confiante nas ferramentas que nós temos. Isso, gente. Né? É bem tranquilo pra gente. É tão importante porque no final das contas, sabe o que o cliente vai falar? Mas eu sou leigo, quem devia ter me falado que não ia gerar era você. Então é isso que o cliente vai falar no final. Então por isso que é muito importante que isso realmente esteja muito estabelecido no processo. Informações iniciais do cliente. Gente, isso aqui também, ó, trava projeto, porque às vezes não foi definido no nome de quem vai rodar. Então já tenta definir tudo isso antes, quanto mais rápido possível. Validação do kit solar. Se aquele kit que foi orçado, de repente, numa primeira conversa, foi levado determinada solução. Mas, às vezes, após uma análise do pessoal, olhando como que é a tensão, o que tem lá, às vezes foi proposto um novo kit, um kit mais personalizado, mais adequado. Então, validar isso aqui junto com o cliente, que seria uma solução melhor para o caso dele, por exemplo. Coloquei aqui, né, definições do processo burocrático. E essa parte aqui, ó, infraestrutura atual é adequada para as definições de projeto. Quando eu coloco aqui infraestrutura atual, fica um pouco genérico, né? Porque não dá para saber geralmente, exatamente do que eu estou falando. Mas a ideia é essa mesmo. Quando eu coloco aqui, ó, infraestrutura atual adequada para as definições do projeto, é porque a gente pode acontecer de tudo. O colega falou ali agora há pouco que não sei qual usina derrubou um telhado aí, né? E o outro falou também ali que caiu. É o que eu estou comentando. No final, o que o cliente vai falar? Eu sou leigo. Quem devia ter me falado isso era você. Então, assim, eu sempre costumo falar com os meus parceiros o seguinte. Falar que vai subir, principalmente aqueles telhados cerâmicos, gente. Tem aquele cerâmicozinho que a gente, lá na minha terra, a gente chama de telhado colonial. De cada região chama de um jeito, né? Telha de barro. Gente, falar com um cliente que não vai quebrar uma telha dele, isso, por favor, é exagerado, né? Assim, é utópico falar isso com o cliente. Não, mas nossa equipe é a melhor, nós não quebramos telha. Primeiro dia, 1 hora que os meninos estão lá, já quebrou umas 2, 3. Não é por ruindade, não é falta de competência. Não é falta de competência. É porque é impossível subir no telhado e não quebrar uma telha sequer. Assim, é uma coisa que... Aquela que é dupla,
Não, e quanto mais velho o telhado, maior a possibilidade de quebra. Então, assim, vocês podem ter certeza que o cliente não precisa desse tipo de promessa para ele comprar com você. Porque ele vai encarar isso como você. Ele está, na verdade, querendo jogar uma responsabilidade dele para você. Ele sabe que ele não está comprando telha com você, ele está comprando um projeto de plantação solar, não é isso? Agora, se o telhado dele está inadequado, ele tem que arrumar o telhado dele. Ele não vai deixar de comprar com você por causa disso. Se o outro fez essa promessa para ele, vai dar problema, porque vai quebrar a telha. E falar que você baixar a telha é difícil. Dependendo da telha, né, é difícil. Por outro lado também, nesse sentido da telha, por exemplo, o que eu recomendo, já deixa mais ou menos combinado com o cliente. Olha, aqui provavelmente algumas telhas devem quebrar, mas faz o seguinte, no dia que a gente vier instalar, já deixa essas telhas aqui de reservas, que como a gente já vai estar no telhado, a gente mesmo troca lá pra você. Sabe, eu acho que isso vai passar uma credibilidade bem maior pro cliente, ele vai ver que você não tá tentando, como você diz, engalobar ele, né? No mínimo 50. Mas assim, Tem 200 telhas, né? Isso aqui eu tô dando um exemplo simples de residência. 200 telhas. É claro que cada situação é uma situação. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de acompanhar uma obra que quebrou mais ou menos umas 300 telhas também. Trocou o telhado todo. E aí realmente, assim, é muito cômodo pra gente também falar pro cliente pagar tudo, né? Poxa, 300, então a gente tenta negociar, não, eu pago metade, você paga metade. Mas, no geral, o que eu estou querendo dizer, assim, que é utópico falar com o cliente que não quebra telha. Isso é conversa pra boi dormir, isso aí, tá? Outra coisa muito importante nessa infraestrutura, a questão da própria adequação elétrica. Gente, às vezes você falou com o cliente que para instalar aquela potência dele, ele precisa melhorar o ramal de entrada dele. Você fez um orçamento, ele foi lá e pagou, ou às vezes ele mesmo foi lá e contratou isso aí. Mas os técnicos aí sabem que reformar o padrão de entrada não é suficiente. Tem que levar esse cabeamento até onde os inversores vão ficar. Se for coisa de 5 metros, 10 metros, ainda talvez dá para vocês aproveitarem na proposta. Se for mais que isso, quem vai pagar essa conta? Cabeamento CA é muito caro. Muito caro. Eu conversei com você a vez sobre aqueles microinversores lá, ué, que eu ia ter que descer Foi você? 40 metros de cada cor de fio, descer 5 fios até lá embaixo, 12 metros. O que eu recomendo nesse caso, sempre trabalhe com o cliente para colocar o inversor o mais próximo possível do ponto. Mas o microinversor que está lá no telhado. Tudo bem, nesse caso aí, mas sempre trabalhe com o cliente colocar o mais próximo possível. Porque se no final das contas ele falar que não vai pagar nada, pelo menos está perto. Né? Não teve ali esse aborrecimento. Por quê? Cabeamento CA é muito caro. Se precisar levar cabeamento CC, é melhor do que o CA. Pode fazer as contas aí, qualquer pessoa aí, que sempre o CA vai ficar mais caro. Vai só 2 rolos de fio de 16. No caso dos micro é mais complicado porque eles ficam lá em cima, né? Então, olha que você vê a importância disso. Então, só adequar o padrão não é suficiente. Alguém tem que adequar essa rede interna também. Certo? E isso dá muita má comunicação, gente. Muita má comunicação. Padrão adequado, sem cabeamento interno trocado, a carga não está liberada, a carga não vai poder ser utilizada de todo jeito. Certo? Outra questão aqui. Posto de gasolina. Vai fazer orçamento para posto de gasolina? Posto de gasolina não foi feito para usina solar. Vocês concordam? É um outro tipo de... É uma outra pegada de negócio. Ali é só uma cobertura para os carros chegarem a abastecer. O que eu já vi de posto de gasolina, né, tem esses problemas. Mas por quê? Porque às vezes não foi analisado isso aqui, ó, foi negligenciado. Então, gente, vocês podem ter certeza, estou no mercado de energia solar e tem 6 anos. Não que a gente vai encher o cliente de preocupação, não é isso. Não é isso. Mas quanto mais autoridade se demonstrar para o cliente do que você está falando, pode ter certeza que se o seu orçamento for mais caro, ele ainda fecha com você. Mesmo que ele não queira fazer reforço estrutural aqui no posto dele, a gente fala só, olha, eu estive olhando, os vãos aqui tá dando muito longe. Você tem um projeto estrutural desse posto? Não tem? Então vamos fazer um lado estrutural?
Vamos. O laudo estrutural é barato, R$1.000, 1.000 e poucos. Vamos fazer um laudo estrutural pelo menos? Se no laudo estrutural o engenheiro falar que precisa ou não fazer um reforço, aí você toma a sua decisão. Mas assim, são pontos muito importantes, viu? E se foi realizado visita técnica, né? Então aqui são perguntas realmente só para a gente entender o que a gente está assumindo de risco ou não. Uma coisa é você assumir o risco consciente, outra coisa é você não saber do risco, mas também fingir que ele não existe. Tá? Tudo isso a gente considera numa análise de viabilidade. Aqui só queria mostrar para vocês também a importância da questão do norte, né? Mas o Gessé falou ali sobre que a proposta, o orçamento, a plataforma vem com esses ajustes. E aqui, por exemplo, só uma foto para configurar isso, né? Vender uma proposta com geração perfeita para o norte, só que o telhado do camarada é leste-oeste. Vai chegar a geração? Chega nunca. Fora que tem aqui uma espécie de platibanda aqui, né? Não chega nunca, sombra. Tem uma árvore aqui, olha, não chega. Aí é o que eu falei, pode vender, pode instalar, pode receber do cliente, mas vai dar pós-vendas. Por causa que é uma engrenagem, não é uma coisa, nós estamos vendendo um projeto. Eu comentei isso aqui com os meninos, acho que foi até, não sei se foi com alguns de Goiânia. Tem um cara que tem dois irmãos. Ele até pediu pro menino olhar lá, que ele vai tirar do telhado, porque eles não olharam o telhado, ele tá fazendo assim, dentro de casa. A casa dele, do irmão dele, tem uma casa do lado do outro. Os telhados são iguais. Todos dois de quatro caídas. Só que um é baixinho, é baixo aqui na frente, esse aqui é baixo lá de cá. Sabe o que o cara fez? Aproveitou os lados que era baixo, esse aqui pôs as placas viradas aqui, esse aqui todo aqui. Então, tipo, tá um virado pro leste e o outro virado pro oeste, mas as placas dos caras tá uma contra a do outro e as casas uma do lado da outra. Aí você chega e você vê uma. Já tem alguma coisa errada, né? Gente. E a mesma pessoa que instalou. Mas é o que nós estamos falando aqui. Se a proposta preveu essa perda de geração, tranquilo. O problema é se não prever. Né? Tem outras informações aqui muito importantes sobre a questão da análise de habilidade. Por exemplo, vocês sabiam que dependendo da carga, a concessionária não aceita uma conexão daquele jeito atual? Talvez ela vai pedir, por exemplo, a CEMIG, por exemplo, não aceita essas caixinhas aqui, ó. Se tiver, tem que trocar. Pode ser qualquer carga, tem que trocar. Mas e se ninguém vê isso? Você assinou o contrato com o cliente sem adequação combinada. A dor de cabeça. A CPFL, por exemplo, ela não aceita a carga máxima de medição direta na CPFL é 37 mais ou menos, que seria esse disjuntor de 100 aqui, ó. Acima disso, tem que quebrar tudo e fazer medição indireta. A Light também é assim? Então são informações interessantes. Mas assim, do nada. Do nada. A Light é doida. A gente tava com... não. Aí já, com tudo pronto, chegou na hora de... Aí, por exemplo, vocês acham que a ANEEL tem lá na norma dela que essa caixinha aqui não pode? Que isso aqui lá não pode? Não, isso aqui é da concessionária. Porque a ANEEL dá a outorga para a concessionária definir as regras de conexão na rede dela. Então, por isso é importante saber como que funciona cada região e tudo mais. Lembra do que eu falei? Aumentou a potência da usina, potencializou o risco ou a oportunidade, para bom ou para ruim. Potencializou. Continuando aqui, ó, na análise. Olha aqui, gente. Haverá adequações de responsabilidade do cliente? Se tiver adequação, foi acordado que vai ser o cliente? Parece ser informações bobas, né? Parece ser discussões bobas, mas eu estou colocando aqui o ponto de interrogação, mas não estou falando a resposta. É para vocês mesmos, no dia a dia, vocês lidarem com esse tipo de questionamento. Essa adequação aqui, ó. Nossa, nós lá vai precisar de adequação. Mas peraí, o José tá sabendo que essa adequação não tá no contrato? Que isso aqui é ele que tem que fazer? Será que ele tá ciente disso? E outra, vamos supor que ele tá ciente. Será que ele tá fazendo? Será que ele tá correndo atrás? Tem clientes, por exemplo, que fala que vai fazer, mas eles na verdade só querem pagar. Eles querem que você procure alguém para fazer para eles pagar.
Então tem de tudo. Nem de tudo que a gente possa imaginar. E no final das contas, o que eu falei? Vai adiantar só instalar a usina? Não, porque o nosso produto é projeto. Enquanto o cliente não vê o negócio redondo, ele não quer nem saber se é ele que tinha que pagar, se é ele que tinha que correr. Infelizmente, até conversar com ele vai dar esse desgaste aí. Então, assim, são informações que a engenharia de projetos precisa entender juntamente com a empresa, que assim, puxar essa responsabilidade de gerir a informação, gerir o conhecimento, vamos falar assim, gerir o conhecimento. Outro ponto que pega, tem algum ponto específico, às vezes é uma estrutura elevada, às vezes é uma estrutura solo personalizada. Isso aqui eu nunca recomendo, tá? Cliente falou que quer fazer a estrutura, tenta convencer ele a não fazer. Nossa, porque ele sempre vai arrumar uma dificuldade. Eu falei que a região de lá, igual essa que toda, lá, não, é 100%. Eu não vi uma estrutura metálica. Todo mundo, parece que fizeram uma lavagem cerebral em todo mundo. Lá só usa. O cara fala assim, não, o eucalipto tratado dura 30 anos, tem garantia de 30 anos. Onde? Quanto? O quê? 30 anos o eucalipto tratado. Lá todas as usinas são. Você desceu ali de Tabira para baixo, são todas em eucalipto tratado. O cara que vende já tá com 90, 85. Deve dar. Se você desceu ali a região de Tabira, você já pode olhar, tem umas usinas grandaças no alto. Quem foi aluno meu sabe como é que eu falava na escola, né? Sobre a questão da relação de garantia. Quando você compra um kit completo, as garantias vêm pactuadas ali. Garantia do inversor, garantia do painel, garantia do parafuso, garantia do trilho, garantia do fixador. A garantia está ali. Se caso acontecer, você fez a instalação de forma correta, porque também apresentamos um manual de instalação, vamos mandar para vocês essa semana, né? Mas assim, a ideia é que o manual ficasse dentro da plataforma nova, porque vocês podem acessar lá, de acordo, lá para fornecedor vai ter inversores e painéis, vai entrar no painel tal, estrutura tal, então você vai ter um manual para cada tipo de demanda específica. Não dá para fazer um manual só, né? Uma coisa que eu sempre falei é que quando você estratifica isso, você tira a relação do kit, você comprou separado, só inversor e painel, e está levando a estrutura separada, cara, você está trazendo por si um problema. Essa garantia, o cara do que vendeu o eucalipto, que tratou o eucalipto por até 200 anos, ele daqui uns dias cai e mata, isso não tem mais. E não é só isso. Você vai conseguir comprar com um contrato com eles, pactuando no contrato deles, do eucalipto tratado, da marca tal, específico, com garantia, assim, assado, anti-cupim. Não, e ainda também tem a corresponsabilidade na instalação disso também. Por exemplo, por mais que o cliente já tive essa oportunidade também, o cliente ele quis fazer a usina porque ele dizia... Só concluindo, Marcelo, eu não acho que isso impacta a gente, se for trato. Viabilizar, né? No processo da venda e trouxer uma demanda dessa, é óbvio que nós venderemos, não vendemos outras. O que nós podemos fazer é um pacto jurídico, porque a gente tem um jurídico muito bom para isso, que vai nos proteger. Como, olha, se você decidiu fazer, amigão, até aqui, ó, o equipamento está aí, a instalação está aí, agora a partir daqui está no contrato, bem especificado, ele não tem responsabilidade nenhuma. Assim, você não vai ter problema jurídico, vai ter perda financeira por conta disso. Mas quando cair essa bagaça lá, vão perguntar quem foi a empresa que fez. Não foi Coifim Rio. Então você entendeu? Então, juridicamente isso não impacta a gente. Em termos de marketing negativo, impacta. Isso. Entendeu? E não só isso. Até no ato da instalação da gente, por exemplo, eu não recomendo, digamos que tem um determinado cliente que ele sugeriu dele fazer a estrutura de eucalipto. Eu não sugiro, por exemplo, para vocês falarem assim, então se vira com a instalação dos eucaliptos, quando estiver pronto você me chama. Não recomendo. Porque não adianta, essa corresponsabilidade não vai deixar de existir. Ele sempre vai falar que esperava que o suporte, que a engenharia fosse lá e falasse para ele qual a distância que aqueles eucaliptos tem que ter, se foi para o norte, sabe? Então eu não recomendo que deixe ele fazer sozinho. Não recomendo, porque assim, essa bomba acaba sempre virando contra. E também o que a gente está falando aqui, né? O que a gente precisa oferecer, lembra do que eu comentei? Não pode ser técnico demais, a gente não pode falar tanta coisa técnica que dificulta o negócio, nem comercial demais. A gente tem que tentar unir os dois, tá?
eu não vou pôr a mão na massa no eucalipto, eu não vou lá literalmente com a minha equipe fincar o eucalipto e nem vou garantir que esse eucalipto dure 30 anos. Não posso assumir essa responsabilidade. Mas eu vou assumir de fazer um croquis para o cliente, vou lá no dia ajudar a marcar onde vai ser essas furações, sabe? De alguma forma viabilizar aquilo ali. Pegando um gancho do que o José acabou de falar, está tendo uma nova resolução na ANEEL que vai se aferir todas as instalações das empresas, ver as recusas nas concessionárias. Você pode falar um pouco disso também? Sobre o quê? Sobre essa resolução que está para sair, sobre a aferição das instalações, a conferência das recusas entre as empresas de energia solar e as concessionárias, como é que está caminhando aí? A gente vai falar um pouco mais à frente da 1059, vamos tentar encaixar esse assunto nela lá, deve ser, tá bom? Que aí a gente já está finalizando aqui a parte dessa viabilidade. E se haver outro ponto, vai ter subcontratação, ou seja, viu lá que tem uma necessidade de uma determinada adequação. Quem vai fazer isso? O cliente que vai contratar? Somos nós que vamos contratar em nome do cliente? Tudo isso é importante, porque ajuda o projeto a ser viável, tá? Todos esses fatores impactam no sucesso de entrega do projeto e facilita a relação de pós-vendas. Então a gente já falou aqui desses três, nós estamos aqui até o status na concessionária, do projeto da concessionária, né? Depois de tudo isso visto, o projeto está seguindo lá na concessionária também. Agora esse aqui é o ponto, foi onde, por exemplo, pegou no caso da Simone, que a gente estava falando agora há pouco aqui. A obra do cliente estava concluída. A obra do cliente aqui, gente, no caso seria assim, uma adequação que ele tinha que fazer, algo assim, tá? A obra do integrador está concluída, a usina está instalada, mas da concessionária não estava. Então, enquanto essas três aqui não tiver ok, não dá para pedir conexão. Só pode pedir conexão quando essas três aqui, ó, estão prontas. Coloquei aqui, né? Num projeto, por exemplo, grande, é um item que tem que ser considerado. Por mais que você instalou a usina lá, a CEMIG fez a obra dela, mas se, por exemplo, se o padrão não estiver pronto, não tem como pedir vistoria. Então já estamos aqui, até no ponto de solicitação de vistoria. Isso aqui, ó, o que dá de reprova de vistoria por causa que o contato do cliente ou não foi passado o contato correto, né, mais acessível, ou porque não tem outro. Então, às vezes, a concessionária chega lá e reprova porque ninguém atendeu. Formação e instalações adequadas. Alguém aqui já passou pela situação dos microinversores, a concessionária pedir foto? Já, né? A gente, na instalação do prédio. Gente, veja bem, com certas coisas não tem como ficar brigando. Não dá pra gente ficar brigando com o técnico da CEMIG, que ele tem que ligar porque a nossa tecnologia é microinversor. Sabe por quê? Primeiro motivo, ele já sabe que é microinversor. Segundo motivo, alguém mandou ele ver foto. Não é ele. Alguém, um superior, um supervisor, alguém mandou. Falou com ele, se você não vê foto, não liga. Então vocês entendem que não adianta ficar brigando lá na casa do cliente. O que a gente tem que fazer então? Se adequar. Faz as fotos. Quer foto? Então faz a foto. Fez as fotos, chegou, pediram as fotos, olhou no papel dele, conferiu e falou, pode ligar, tá pronto. É o que eu estou comentando aqui. Alguém mandou eles fazer aquilo. Certo? Mas é claro que tem certas coisas que nem eles mesmos às vezes não sabem, principalmente se for empreiteiro, porque às vezes a empreiteira quer mostrar serviço e às vezes sai assim, bem seguindo a regra na risca, né? Quer seguir na risca, assim. Pediu as fotos, subiu no telhado, assim, ele olhou as placas e foi embora. Tem alguma coisa que fala sobre a altura do inversor? Não. Alto, baixo? Lembra que eu falei das normas de qualidade? Por exemplo, a NR10, ela não é de qualidade, ela é regulamentadora. Ela orienta que qualquer comando elétrico, quadro, equipamento, tem um acesso que o meio dele esteja a 1,5 metro de altura do chão. Recomendação. Isso, não, a NR10, por exemplo, ela é uma norma regulamentadora. Mas não solar, né, Marcelo? Eu tô falando de gerador. Porque eu tô falando assim, ó. Veja bem, a concessionária não vai falar pra você assim, não vou ligar esse negócio aí porque tá muito alto. Ela não vai falar isso. Só que o problema é o acesso.
Às vezes você colocou um equipamento lá, no dia que o técnico for lá, não tem nenhuma escada, nem ele mesmo, para ele poder ver. Sabe? Ou se não, se precisar fazer uma manobra lá urgente, vou dar um exemplo prático. A usina do cliente parou de funcionar. Aí você viu lá pelo monitoramento que é um gerador, um disjuntor que desarmou. Certo? Como que esse cliente vai acessar lá? Você acha que ele vai subir numa escada, sei lá? Mas é importante que o cliente não acesse. Vamos lá, vamos trazer para a nossa engenharia interna. A gente não recomenda que o cliente acesse um inversor sob nenhuma circunstância. Okay? E nenhum comando. Ainda mais se for inversor tradicional. Okay? Se você mandar um cliente seu acessar uma chave seccionadora, girar ela, alguma coisa do tipo, okay? E por um acaso ele sofreu uma descarga elétrica, alguma coisa, a nossa empresa é responsável por isso, porque nós orientamos a fazer algo que é técnico. Então, ou seja, a nossa engenharia não recomenda que terceiros mexam na usina que nós instalamos. Em termos de altura, a nossa engenharia também entende que isso é uma prerrogativa nossa de segurança. A gente vai sempre priorizar colocar o inversor acima de 1,80 m, onde crianças, pessoas não conseguem alcançar cabo, puxar, etc. Eu cansei de ver o cara puxar cabo, encostar em cabo e puxar sem querer e dar arco voltaico. Então, ou seja, é um risco muito grande quando se trata de energia solar fotovoltaica, principalmente a parte de corrente contínua, você deixar acessível a qualquer um. O seu Zé que faz manutenção elétrica na casa. Ou seja, nesse ponto eu sou muito rigoroso. É importante que nós orientamos o cliente da seguinte forma: olha, está aqui, não pode mexer. Deu problema, eu faço questão de vir. No período de garantia de instalação, que é um ano que nós oferecemos, não é isso? Após esse período, deu problema, me liga, eu vou te cobrar visita técnica, mas eu quero vir. Okay? Se você chamar outra pessoa, você mesmo acessar, se você mesmo fazer, está trazendo para a sua responsabilidade. Então, ou seja, a nossa engenharia, nesse caso, Maxwell, a gente não orienta o cliente a encostar nas usinas. A usina ela é para ficar isolada. Ok. Principalmente, até que com microinversor não, que é um disjuntor de manobra comum, mas inversores tradicionais, a nossa engenharia não recomenda acesso de terceiro. Inclusive a vocês que estejam bem protegidos na hora de mexer, fazer as manobras, você tem um rito de manobra que tem que ser seguido, ok? Isolado. Ok? Desligou CA, desligou inversor, desligou CC, espera entre 5 e 15 minutos, depois você começa a fazer a manutenção. Então esse é o processo que nós recomendamos. Então o cliente vai saber seguir esse rito com o inversor carregado? Não. Então é melhor a gente não recomenda que o cliente ele acesse os equipamentos, e ainda mais partindo da gente. Então, só para deixar claro aí, para a gente não... O pessoal daqui a pouco não está mandando cliente seguindo, a gente entendendo então que essa usina foi ativada, a gente começa a bater lá no pós-vendas, né? Um relacionamento agora do cliente com a empresa, um casamento, certo? Muito importante procurar saber se houve uma entrega técnica, se alguém foi lá e falou com o cliente: olha, sua usina está ativada, está funcionando, certo? Acredito que tem os procedimentos aí também. Sobre o monitoramento, acompanhamento de performance da usina. Gente, deixar para ver a usina do cliente 2 meses depois pode ser um grande problema, porque às vezes o disjuntor não foi ligado, uma string não está funcionando, um microinversor está com defeito. Não demora. Tenha um procedimento interno para que no outro dia, uma semana, algo assim, seja verificada a performance da usina para ver como está isso, porque senão bate lá no pós-vendas. Lembra que nós falamos? É um projeto. Não é uma usina instalada, é um projeto inteiro. Compensação. Aqui, ó, você pode fazer tudo, mas se não for incluído compensação, esse cliente vai ficar satisfeito? Não, porque o sucesso muitas vezes daquele projeto seria que mandasse energia para lá, para a padaria dele, algo assim. E os prazos de garantia, igual o José comentou ali também, né? Principalmente de instalação. Então aqui a gente fechou aqui esse ciclo, desde a validação técnico-comercial até o pós-vendas, que é o que eu falei aqui da engrenagem, né? Comercial, financeiro, engenharia, pós-vendas rodando bem. Desde lá no início acertado, com certeza aqui vai ser bem praticado. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pessoal, eu não sei se vai dar tempo. O Gessé já está fazendo ali uns... Max, o que acontece? Eu tenho que entregar a sala, eles fecham aqui às 8h30.
40 minutos para desmontar. Não é fazer uma webinar depois para concluir essa parte. Eu não vou te pedir para poder começar da última etapa para frente da última vez, para a gente conseguir falar de coisas diferentes. Então a gente vai ter mais 10 minutos para você. Vai falar mais alguma coisa? Bom, eu posso tentar passar aqui bem rápido o que eu trouxe. Na verdade, veja que eu coloquei ali aspectos importantes, porque não dá para falar tudo. Mas eu trouxe assim, o que está mais no Ibope, digamos assim, o que faz mais efeito para nós. A 1059, como que ela está? Vamos para a 1059. Ó, aqui, ó, sobre a TUD de fio B na eletricidade, nas concessionárias, né? Agora vai ter que cobrar a componente fio B mesmo. Mas veja bem, vocês já ouviram falar no tal do 28%, né? Não é 28%, 28% é a média. Cada concessionária tem o seu percentual. De qualquer forma, Max, aí vamos lá. No software nosso também... Vai ter, né? Já tem. Quando você coloca lá, escolhe a concessionária, automaticamente... Vai puxar. E o grupo já calcula automaticamente qual que é o valor da TUSD, né? E de forma escalonada. Tanto que o payback está calculado. Alguns acharam esquisito o payback, mudou muito e tal. Exatamente por conta já está calculado dentro do software. O pior... Payback progressivo... Então já está no software nosso. Os piores casos aqui são estados muito grandes, mas com pouca população, tá vendo? Pará, por exemplo, 49% fio B. Pará, metade da tarifa fio B vai deixar de ser compensada. Muito pesado. Outro aspecto importante foi a criação da TUD G. Muito interessante isso aqui, gente, para alto consumo, tá? Onde, por exemplo, antigamente era obrigatório, vocês lembram? Potência da demanda tinha que ser a mesma do inversor. Agora não necessariamente, ela pode ser TUD G. E olha aqui o percentual de diferença. Na Light, por exemplo, cadê a Light? Olha lá, em vez de pagar R$22 na demanda, se for TUD G, ou seja, só geração, cai para R$4. É para cliente grupo A, né? Grupo A. Isso aqui é muito interessante. Pra gente hoje. Muito interessante. Ela passou um pouco aqui sobre essa diferença da TUD C e TUD G. Tem um aspecto importante também que trouxe na lei. GD1, GD2, G3, ela comentou também, falou para vocês, que agora esse aqui é o termo, viu, gente? Vocês não vão encontrar na conta de luz mais assim, energia injetada compensada simplesmente. Ela vai vir escrito assim, ó, GD1, se ela é GD1, se ela é GD2. Então, esses termos aqui tem que estar bem, já também, como eu posso dizer... Quando a gente está prospectando novos clientes, então já esquece GD1 e GD2 está passando. Okay? Já passou, né? Era 18 meses depois. Não, agora todo mundo que coloca usina agora é GD2. GD2, né? GD2. Então esquece GD1. A GD3 ela tem aqui as especificidades dela, tá? Especificidade que é acima de 500 kW. Então esquece GD1, nós trabalhamos basicamente GD2 para cliente de baixo. Isso aqui, ó. Okay? E GD3 para situações bem específicas. Então a gente vai focar mais no GD2. Nosso software também vai estar lá. Até tem, por exemplo, GD1, GD2 e GD3, mas a gente já excluiu o GD1, que eu não vou mais projetar orçamento para GD1, esquece, já foi. Mas vai estar GD2 e GD3. Outro aspecto importante que veio na lei, né, e foi retificado na 1021, é o tal do custo de disponibilidade. Esse custo de disponibilidade dá muita discussão, né? Dá muita dúvida isso aqui. Eu trouxe um exemplo para a gente ver se a gente consegue fixar, tá? Mas veja bem esse aqui, ó. Isso aqui está na norma. Eu não vou ler, porque às vezes a gente lê isso aqui na norma e não entende nada, né? Mas eu vou simplificando. As UCs da GD2 sempre vão pagar o maior valor. O custo de disponibilidade, fio B mais custo com consumo de energia. Mesmo assim, isso aqui causou uma confusão. Mas eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai facilitar bastante. Vamos ter um exemplo aqui de uma conexão trifásica. Esse 0,4 aqui é fazendo o 0,28 vezes o 0,15, tá? Que se a gente considerar uma tarifa de R$1, vai dar em torno de 4 centavos, ok? Então vamos considerar uma conexão trifásica, o fio B é 0,04 e a tarifa de R$1. Vamos supor que injetou 500 e consumiu 400. A gente vai fazer aqui o 400 vezes o 0,04, que o fio B é cobrado em cima do consumo, não é em cima da injeção, tá? Do consumo. Deu R$16. No caso, a disponibilidade da conexão trifásica, ela é quanto? 100, né? Então, 100 vezes 1, 100. Qual que deu maior? 100. Então, a disponibilidade sempre vai prevalecer o maior, tá bom?
Eu trouxe um outro exemplo aqui também, ó, conexão bifásica. Eu acho que desse jeito aqui ficou legal para vocês entenderem. Conexão bifásica, considerando também o fio B 0,04, R$1. Injeção de 200, agora eu igualei, ó, injeção e consumo. O fio B sempre é em cima do consumo, tá? Nesse caso aqui, ó, esse 100 aqui ele ficaria de crédito, tá? Só corrigir uma coisa, hein, Marcos? A relação do consumo. Porque se o consumo fosse maior, daria errado essa conta. Então não é o consumo, é a energia compensada. Ok? Energia O compensada. fio B em cima da energia compensada. Isso. Só o pessoal entender. Não, José. É assim, ó, porque na verdade, quando a gente se eu tivesse fala... consumido 400, então não seria 0,8 de 400. Consumo da compensada. Isso, consumo da compensada. Isso. Bem lembrado. Vai pagar 200 quilowatt mais a... Sim, por exemplo, digamos que fosse um exemplo contrário. Eu injetei Não, 400, eu mas vou naquele mostrar mês eu esse consumi mais. É só para o pessoal entender. Eu injetei 200, mas naquele mês eu consumi 400. Isso, é em cima da compensada, Okay? isso mesmo. Ok? Aí eu zerei 200 eu teria que pagar. Então eu vou pagar fio B em cima de 200, não de 400. Esse aqui, por exemplo, ó, considerando trifásico, 0,04, tarifa de R$1, injeção de 500, consumo de 500. Na verdade, quando eu coloquei a injeção aqui, seria esse consumo aí que o Gessé comentou. 5.000 vezes 0,4, 200. Disponibilidade da trifásica é 100, né? Okay. Nesse caso, esse cliente vai pagar 200, porque qual que deu maior? Esse daqui. Eles vão sempre, certo? Sempre o mais alto. Então não tem jeito. Sempre. Continua o custo de disponibilidade, não zerou coisa nenhuma. Entenderam, gente, isso aqui? Sim. Tá? E aí, essa relação aqui vai, né? Ano que vem é 30%, depois 45%. Aí vocês vão ver que tem uma tendência desse daqui começar a prevalecer. A única solução contra isso é fazer consumo instantâneo. Para não precisar passar pelo medidor. Mas se ele consumiu lá 6.000, ele vai pagar 1.000 kW mais os R$200, é isso? Como é que é? Sim. É porque eu estou falando aqui. O ideal é que seja assim, relação pau a pau e ainda... É criar autoconsumo. Isso. Por exemplo, então o caso do Charles lá. São várias caixas. E aí, distribuindo as caixas, conectou todo mundo, é um consumo só. Vai ter autoconsumo. Então, entendeu? Autoconsumo. E sobre quando tem compensação para outro imóvel? Mesma coisa. Aí tem a taxa. O outro mesma coisa. Pagar também a taxa mesma coisa. Por isso que fala, gente, sistema de compensação. Tá? Não é só na geradora, é todo mundo que está no sistema. Ah, tá. Então a compensação para cada imóvel vai ter... O crédito que for para lá, ele está sujeito à mesma regra. Vai pagar lá, né? Vai pagar lá a relação dele. Ok? Tem a questão da injeção de ultrapassagem. Eu vou fazer só um comentário aqui para vocês por causa do nosso tempo. Gente, não conectem inversor sem homologar. Principalmente se for grupo A. Porque aqui, ó. Isso aqui é novidade. Vai cobrar. A Vanessa chegou a falar sobre isso aqui hoje de manhã, né? E eu tenho já um cliente que cobrou, porque foi ligado o inversor 100 antes do projeto. O medidor pegou que houve uma demanda, ultrapassou a demanda de injeção. Então conseguiram pegar que tinha inversor lá que não estava homologado. Tá bom? Outro aspecto importante é que agora, a Vanessa também falou sobre isso, que usinas até 112 não podia ligar, né? Tinha que ir para grupo para demanda não tratada. Agora não é obrigatório. Você pode colocar uma usina de 112, por exemplo, e continuar como optante. O problema é que ela não pode mandar energia para mais ninguém, né? O pessoal, ele sempre arruma um jeitinho de dar uma complicação. Usina solar agora é só até 3 MB e os orçamentos de mini GD agora são 12 meses. Pessoal, futuro da energia solar no Brasil. Isso aqui é uma base da minha pesquisa e da minha visão que eu quero compartilhar com vocês, tá? Licitações públicas está em alta. Crescimento continua, não parou, conforme o Fábio falou, né? Não parou, o pessoal continua investindo. Autoprodução, migração para o mercado livre vai começar a ser muito comum daqui para frente, tá? Não é geração distribuída, mas é uma metodologia parecida.
Não tem esse tanto de lei igual tem na geração distribuída, não. Essa é a vantagem. Interpretação da lei e da 1059, creio também que vai ser diferencial, mas não estou falando no sentido de muito profundo, mas ao menos dominar o que nós estamos discutindo aqui, basicamente. Inovações no mercado, soluções técnicas personalizadas. Eu tenho falado o seguinte, que nós vamos começar a ver que as empresas que vão começar a se destacar vão ser realmente empresas com mais soluções. O próprio Zero Grid, que o Jessé comentou no início aqui, questão do carro elétrico, enfim, mostrar para o cliente que há outras soluções. Relacionamento pós-vendas e controle de passivos. Falei com vocês assim que eu já fui nomeado, né, para casos de perícia. Por quê? A empresa deixou pecar aqui, ó. Eu nem conheço, nem sei que é empresa, eu também nem tenho acesso. Mas isso aqui é uma tendência também. Empresas que conseguirem fazer um bom relacionamento e controlar isso aqui, seguem no mercado. Passivo não tem jeito, é só saída. Né? E o cliente a gente recebe uma vez só, não é isso? E as inovações do mercado, né? Conforme eu falei aqui. Que essa aqui é o que eu quero deixar para vocês assim, de reflexão. Né? Daqui para frente, nós temos que pensar o seguinte. Nós não somos mais... É o que eu sugiro e compartilho com vocês, né? Empresa de energia solar já não vai ser um diferencial mais, mas uma empresa de soluções de engenharia e energia, assim a gente vai começar a passar para o cliente o que ele precisar de solução, a gente vai conseguir montar para ele, tá? Tem outras coisas aqui, mas o nosso tempo não deixa mesmo, né? Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado.